Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá. Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, urologista Dr. Rômulo Santos, doutora Sidney Aparecida Galo, ginecologista, COI, Centro de Odontologia Especializada, angiologista Dr. Edmar Pereira Olímpio, Loja Campeão, Imafar Farmácia de Manipulação, Patrícia Canal Estética, Restaurante Bom Apetite na Vila Nova, doutora Thaís Silveira, especialista em saúde mental e AK Consultório. Uma boa tarde a você em sintonia com a nossa Pomerana FM, mais uma edição do Papo de Mulher, chegando para trazer informação. Quem já não teve feridas, né? Muitas pessoas com feridas difíceis de cicatrizar, ou após uma cirurgia, a amamentação, feridas por causa da circulação. Esse é o tema de hoje aqui do nosso Papo de Mulher, recebendo a enfermeira Camila Teles, do AK Consultório, para falar sobre feridas. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Um prazer receber você aqui pela primeira vez no nosso Papo de Mulher. Como as feridas podem ser classificadas? Então, as feridas, elas podem ser classificadas de diferentes formas, né? De acordo com o agente que causa essa ferida, né? Uma ferida cirúrgica, contusa, ou por conta de um pérfuro cortante, pelo grau de contaminação, se é uma ferida limpa contaminada, contaminada ou infectada, ou pelo grau de comprometimento tecidual. Normalmente são as lesões por pressão, que a gente tem o estágio 1, 2, 3 e 4. Aí a gente avalia de acordo com quais tecidos são prejudicados durante essa lesão. O que é essa lesão por pressão? A lesão por pressão, ela comete pessoas que são acamadas, são aquelas pessoas que elas não andam mais, né, que elas são totalmente dependentes, e pelo fato de eles ficarem muito tempo deitados sob uma proeminência óssea, né, cotovelo aqui atrás do bumbum, né, que a gente chama de sacral, nas troncantéricas, que é dos lados, ele acaba desenvolvendo uma lesão ali naquela parte do corpo, pelo fato dele ficar muito tempo na mesma posição. Sim. E quais os estágios de uma ferida? Os estágios a gente tem, pelo processo, né, da cicatrização, a gente tem assim, o estágio inflamatório, que é inicial, que acontece nos 3 primeiros dias, né, a partir do momento que a gente tem essa lesão. A proliferativa, que é quando começa a formação do tecido de granulação, que é aquele tecido vermelhinho que a gente quer que a ferida tenha para poder cicatrizar. E a fase de maturação, que é realmente a modelagem daquele tecido para fechar a ferida. A fase ali do pus é a primeira fase? Né, a fase inflamatória. Todos nós temos que passar pela fase inflamatória. Tem que passar, né? Só que quando a ferida não cicatriza, ela fica muito tempo naquela fase inflamatória. Só inflamatória. Ela não chega na parte da proliferativa. E quais os graus de contaminação das feridas? A gente tem as feridas que a gente considera que são limpas, que são as feridas cirúrgicas, que acontecem dentro do centro cirúrgico, material esterilizado, então é uma coisa programada. A gente tem as limpas contaminadas, normalmente são acidentes domésticos que acontecem em casa, queimadura, corte com faca, com tesoura. E temos as que a gente considera só contaminadas, que é quando passa mais de 6 horas do atendimento. Por exemplo, me lesionei agora, mas demorou mais de 6 horas para procurar o atendimento. A gente já considera que é uma lesão contaminada. E as infectadas que já tem o sinal de infecção, que é secreção, cheiro forte, dolorosa, é vermelho em volta. Tá? A gente classifica as lesões assim. E por que para algumas pessoas até uma picada de inseto pode causar uma ferida? Assim, aí já é um fator multifatorial. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema de circulação nas pernas, né, que tem um problema venoso. Se ele for picado pelo mosquito, ele não tem a mesma oxigenação das células como as outras pessoas normais. Então, realmente, por conta do comprometimento ali, ou às vezes até pela própria toxina do inseto, dependendo de qual for, pode causar uma lesão. Aí depende de comorbidades pré-existentes, diabetes, é obeso, é hipertenso, já tem problema de veia, né, tem problema venoso. Isso tudo é um fator que leva a pessoa a ter uma ferida por conta de uma picada, porque bate, caiu de moto e nunca mais cicatriza. Esses são os fatores que interferem bastante. E o que fazer quando machucamos a pele, então?
Então, aí depende do como é que você machucou essa pele, mas assim, no modo geral, é lavar com soro fisiológico, manter essa ferida fechada, né? É importante, toda ferida ela tem que ser fechada, a gente não deixa a ferida aberta, a ferida não respira, né? Que a gente tem mania de deixar aberto. Tem que estar fechado, Tem que estar fechadinho, não pode deixar aberto. Fazer um curativo, nem que seja simples como a gás, micropóreo em casa mesmo. E se caso essa lesão não cicatrizar num tempo que a gente considera normal, é procurar um profissional para estar avaliando o que está acontecendo. A exposição de um machucado pode levar a que consequências? Pode levar à prolongação, né, do tempo de cicatrização. Então, essa ferida pode demorar mais para cicatrizar se você deixar ela muito exposta, né, assim, aberta. E o risco de infecção mesmo, porque está tendo contato direto com os agentes que a gente tem, assim, poeira, sujidade. Então é importante sempre manter a lesão fechada. Até na fase proliferativa tem que estar tampada. Tem que estar tampadinha. Ah, mas está toda vermelha, ela tem que estar tampada. Porque ela tem que ter temperatura e umidade ideal para poder fechar. Porque às vezes quando tapamos ali o machucado, parece que ele fica mais úmido, né? Mas é porque ele precisa dessa umidade para ele cicatrizar. Ela tem uma umidade ideal, ela não pode ser nem muito úmida nem muito seca, ela tem que estar na umidade ideal para cicatrizar. E mesma coisa com a temperatura. Se ela ficar exposta, ela não fica na temperatura que a gente acha ideal para poder estar cicatrizando. A ezipa, que muitos chamam, é o mesmo que a erisipela? Sim, é o mesmo. E por que acontece essa infecção de erisipela? A erisipela é uma infecção de pele, né? Ela é causada por uma bactéria, principalmente a Streptococcus. Pode atingir pessoas de qualquer idade, desde criança até pessoas mais idosas, mas a gente percebe que acomete mais quem é diabético, né, e obeso, porque eles têm uma imunidade mais baixa, então eles estão mais suscetíveis a essas lesões. E a erisipela acontece, tem uma porta de entrada, um corte, um arranhão ou uma picada de mosquito e acaba que essas bactérias acabam entrando e causam essa lesão que a gente conhece como erisipela. A pessoa caiu e se machucou. A ferida tem que se cicatrizar em quanto tempo? A gente considera o tempo ideal de cicatrização até 4 semanas. Se passar de 4 semanas, a gente já considera uma ferida crônica. Se passar de 4 semanas. O ideal tem gente que faz cirurgia, né? E aquela coisa não fecha. A gente considera 4 semanas. Até 4 semanas tem que fechar. Bem, você já falou um pouquinho sobre a cura de feridas. No caso, só diabetes ali que influencia, uma pessoa que não tem nenhuma outra doença adjacente também pode ter dificuldade em cicatrizar. Hipertensos, os obesos, quem é imunodeprimido, por exemplo, a pessoa que tem câncer ou fez tratamento para câncer também, a gente percebe que tem uma dificuldade para estar cicatrizando. Se tiver algum déficit nutricional, porque a alimentação é extremamente importante para a cicatrização da lesão, a pessoa precisa se alimentar bem, estar com todas as taxas de vitaminas tudo certinho. Então são vários fatores que interferem para a cicatrização. Falei no que o povo chama, lembrei agora de uma coisa. Quando alguém faz uma cirurgia, muita gente fala, não come carne de porco, não come... Tem a ver mesmo em inflamar a ferida? Então, se a gente for pegar o que está escrito mesmo na literatura, não tem nada muito relacionado ao alimento remoso, né? Porque o que é remoso aqui no Espírito Santo é diferente do remoso da Amazônia, por exemplo. Mas, assim, a gente percebe na nossa prática que quando a pessoa come muito alimento realmente gorduroso, é gorduroso em si mesmo. Muita fritura. Não come carne de porco, mas vai fritar uma coisa lá, um frango no óleo. Uma banana frita, né? Os alimentos realmente gordurosos, o chocolate, a bebida alcoólica, eles atrapalham no processo de cicatrização. E a laser terapia vem para melhorar essas feridas que não se curam sozinhas, né? Isso. A laser terapia, ela é um tratamento adjuvante. Então, assim, não é a laser terapia que vai resolver essa lesão, ela vai ali ajudar o processo de cicatrização ser mais rápido. Ela diminui o tempo de cicatrização, igual eu te falei, até metade do tempo. Só que a gente precisa de vários fatores. A laser terapia, o curativo ideal, a alimentação do paciente, a gente tem que acompanhar os exames. Tá com anemia, não tá, vitamina B12, vitamina D. Tudo isso influencia na cicatrização. Então, a laser terapia, ela vem para ajudar, para acelerar esse processo. Só que a gente tem que ver o paciente como um todo, não adianta só ir lá fazer o laser e ir embora. A gente tem que fazer toda a orientação e olhar tudo para poder estar acelerando esse processo de cicatrização. Me deu uma curiosidade agora, o que é o curativo ideal? O curativo ideal, assim, a gente tem que respeitar as características da ferida. Eu sempre falo com os pacientes que a ferida ela é uma pessoa, né? Que cada dia ela está diferente e ela conta pra gente tudo que o paciente faz de errado também. Então, assim, se eu tenho uma ferida que ela é extremamente exudativa, aquela ferida que é muito úmida, que solta muita secreção, ela tá toda amarela ou ela tá toda preta, a gente tem que usar um curativo que absorva essa umidade em excesso, que promova ali a limpeza daquele tecido desvitalizado, que é aquele tecido amarelo, aquele tecido preto que é a necrose, para poder manter aquele leito ideal.
Se é só granulação, então eu tenho que ter uma cobertura que mantenha a umidade. Então, assim, eu tenho que ver o que a lesão tem para poder falar para o paciente o que é melhor para ele usar. Então, assim, a gente não usa sempre o mesmo curativo no paciente. À medida que a ferida vai evoluindo, a gente vai mudando o que vai usando. Porque cada tipo de ferida tem uma cobertura que é realmente ideal. Tem que absorver a umidade, eu tenho que dar umidade para essa ferida, eu tenho que fazer uma limpeza, tem que fazer um desbridamento, então tem que usar uma cobertura que faça o desbridamento. Não, eu só quero manter ali hidratação, então eu uso uma cobertura que só faça hidratação. Então, assim, o tratamento de feridas, ele é muito complexo, porque não é só chegar lá e fazer o laser, abrir e limpar. Então, a gente tem que abrir, tem que limpar, eu tenho que avaliar, eu tenho que limpar tudo que esteja de tecido desvitalizado, que é o tecido morto, que é aquilo ali, não deixa a ferida cicatrizar. E eu tenho que achar um curativo ideal, realmente, que também que a ferida se adapta a ele, porque às vezes eu acho que aquele curativo é bom para a ferida, mas quando eu coloco, ela não reage da maneira que eu queria. Aí eu tenho que ir lá, eu tenho que trocar por outra cobertura. Para essas pessoas que têm feridas que não se curam, por exemplo, no caso erisipela, como você citou, se ela não se fechar, pode trazer consequências como perda do membro, por exemplo? Pode, porque aí você pode levar uma infecção grave do local, porque você não vai tratando. Essa infecção pode não ficar só ali no tecido da lesão, pode ir para a corrente sanguínea. E depende da profundidade da lesão, pode ir para o próprio osso, que dá osteomielite, né? Que é a infecção no osso. E a osteomielite não tem cura, né? Não. Ou às vezes ou é manter antibiótico, ou então às vezes é amputação do membro mesmo. Sim. Dependendo do caso. Bem, você falou um pouquinho da laser terapia. É um feixe de luz? Ele é um feixe de luz, é um aparelho que emite um feixinho de luz. É um laser de baixa potência. E ele, assim, à medida que a gente coloca a luz, né, ali naquele tecido... Mas encosta no tecido ou não? Só é de longe Não, a gente mesmo, dá uma distância. distânciazinha pequenininha. E ele ativa as células, porque a gente dá luz, a gente dá calor, a gente dá energia. Então, a gente estimula o processo de proliferação das células. É assim que o laser, ele age. E é um tratamento doloroso? Não, o laser não dói. Alguns pacientes, às vezes, relatam um quentinho. Mas, assim, é a minoria. Mas é um tratamento indolor, totalmente indolor. Ele age, então, somente ajudando, né? Ele é uma terapia adjuvante. Igual eu falei, não adianta fazer só o laser. A gente tem que fazer outras coisas para aquela lesão cicatrizar. E com a laser terapia, a cura para qualquer ferida pode ser alcançada? Assim, a cura totalmente, não posso dizer de todas, né? Porque tem realmente lesão que é difícil de cicatrização, ainda mais se a pessoa tiver muitas comorbidades por trás, né? E dependendo da extensão da lesão, da origem. Mas, assim, talvez a gente pode não conseguir a cura totalmente de algumas lesões, mas a gente consegue melhorar a qualidade. Uma ferida que saía muita secreção, que às vezes o paciente não sai nem de casa porque pinga, tem paciente que pinga. A gente, com a laser terapia, com o curativo ideal, a gente consegue diminuir essa secreção, o paciente já consegue fazer um curativo menor, consegue colocar uma calça, consegue ir na rua, no supermercado, ir visitar o neto, ir jantar com a família. Então, assim, talvez a cura totalmente em fechamento a gente não consegue, mas a gente melhora a qualidade de vida do paciente. E a gente sabe que aqui no município muitas pessoas trabalham no campo, né? Sim. E para quem tem essas feridas, não pode ir de bermuda com a ferida exposta, né? Não, o ideal é sempre com a ferida fechada, independente se trabalha também no campo ou não. E assim, e depende do que a pessoa usa, é interessante ela nem ir pra roça, porque a maioria dos pomeranos, né, da nossa população, trabalha muito com veneno. E a gente sabe que ele é extremamente prejudicial à saúde, então se ele tiver uma lesão aberta, tá ali exposto ao veneno, a todos os agentes, tudo ali que tem ali no meio daquela lavoura, isso só vai prejudicar a lesão dele. Lembrei agora também das rachaduras nos pés, que também a pessoa ir de chinelo, andar descalço, Sim. pode causar também, né? Pode. E o ideal é assim, manter a hidratação dos pés, principalmente quem é diabético, tem que manter o pé muito bem hidratado e sempre avaliar esse pé, porque a gente sempre esquece de olhar o pé, né? O pé é o último que a gente olha, então assim, é importante toda vez que for tomar banho, secar entre os dedos, ver se não tem uma rachadura, ver se não tem micose, ver se não tem nenhuma fissura, porque isso sim pode causar algum problema, principalmente se for diabético, obeso, hipertenso, porque isso tudo é um fator que predispõe a pessoa a ter uma lesão mais grave. E quantas sessões são necessárias para o tratamento de uma ferida? Depende muito. Eu não tenho como te falar assim, com 10 sessões vai fechar, com 5. O que a gente assim observa, o que a gente tem os nossos pacientes, com 3, 4 sessões a gente observa uma melhora já da lesão. A gente, com poucas sessões, a gente vê uma melhora. Agora, até a cura, o fechamento, aí depende de outros fatores também. As sessões são semanais? Semanais ou 2 vezes por semana. Porque para fazer a laser terapia é no mínimo de 48 horas entre cada sessão. Geralmente a gente faz uma sessão por semana ou 2. Geralmente, quando se vem aqui algum tipo de tratamento, sempre não pode. Quem tem diabetes descompensada, colesterol, Sim. pressão alta. Nesse caso aí, há contraindicações? Sim, a laser terapia a gente não utiliza sobre o útero, né,
da grávida, então assim, aquela região do útero a gente não pode aplicar o laser. Da puérpera, no caso. Não, da gestante mesmo. Não pode. Mas a gestante pode receber. Sim, a gestante, por exemplo, tem uma lesão no pé eu posso fazer, eu só não posso fazer sobre a barriga mesmo. Se a pessoa tiver um histórico de lesão por câncer naquela área, porque o laser vai ajudar no crescimento da célula. Eu não quero que uma célula cancerígena cresça, então eu não posso fazer o laser naquela região que tem uma neoplasia. Lesões sem diagnóstico, então o paciente quando chega pra gente, se ele não tem, a gente pede os exames, pede para procurar o especialista, eu preciso saber o diagnóstico daquela lesão, tem que saber o porquê dela, então a gente não pode fazer o laser se não tem diagnóstico da lesão. Se o paciente faz uso de tópico de medicação fotossensível, normalmente quem faz tratamento para acne severo, né, aqueles ácidos, aí a gente também não pode aplicar o laser sobre aquela região que aplica o ácido. E sobre tatuagens, né, porque fica... tira o pigmento da tatuagem, né? Então a gente também não pode fazer sobre a tatuagem. Essas são as contraindicações. Para quem sofre de feridas, procura uma solução, né? Já tentou de tudo e não consegue, você atende junto a outra enfermeira, né? Isso, o consultório de enfermagem, né? É meu, nós somos sócias, sou eu, Camila, e a Áquila. Eu sou especialista no tratamento de feridas e a Áquila é lesioterapeuta. A gente trabalha em conjunto, os pacientes são das duas, porque a gente, para sentar e discutir os casos. Então, o consultório é das duas. E o consultório fica onde? O telefone de contato? O consultório fica na Rua do Imigrante, né, no edifício Três Irmãos, número 72, do lado da Naturifit, e a sala 103, aqui no centro de Santa Maria de Jetibá. O telefone é 27-998-300683. Muito obrigada por sua participação. Um recado final aos nossos ouvintes? Sim, se você tem realmente uma ferida que não cicatriza, isso está dificultando até às vezes a sua socialização com as outras pessoas, acho interessante procurar um tratamento especializado. Igual eu falei, a gente não trata só a ferida, a gente olha o paciente como um todo e faz todo o acompanhamento, porque às vezes quem tem uma ferida deixa de fazer certas coisas por conta da ferida. E vocês também vão nas casas das pessoas acamadas? Sim, a gente faz o atendimento domiciliar e o atendimento no consultório. Quando é paciente acamado, a gente sempre vai no domicílio, a gente tem essa disponibilidade de fazer o atendimento na casa da pessoa. Mais uma vez, muito obrigada e uma boa tarde. Obrigada a você. Esse foi o Papo de Mulher da Tarde Pomerana FM, falando sobre feridas. Até a próxima edição do nosso programa. Beijo pra você e tchau, tchau.